por um grupo de 60 e tantos oficiais e graduados do Exército Brasileiro, que trabalham na área de comunicação, né, de comunicação social, no Brasil inteiro. Foram 2 horas de conversa, e está aí o grupo, um grupo maravilhoso, fizeram perguntas muito importantes, e eu me senti muito bem como reserva da infantaria do Exército Brasileiro. Bom, gente, vamos então aos assuntos de hoje, e pedindo que você se inscreva, se ainda não fez isso, e que, afinal, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Bom, o primeiro assunto, ontem, na hora que eu conversei com vocês, eu não tinha ainda, o discurso foi mais tarde, eu não tinha ainda assistido ao discurso da ministra Rosa Weber, tomando posse na presidência do Supremo. Depois eu assisti na íntegra, ainda ao vivo, e queria comentar algumas coisas, né? Talvez o ponto mais alto do discurso tenha sido a enfática defesa da Constituição e do devido processo legal, afirmando que o judiciário não age de ofício, ou seja, não pode ter a iniciativa do inquérito, do processo. Aí eu fico me perguntando, então, o que ela vai fazer que está lá há 3 anos, ainda na presidência de Toffoli, foi ele que criou, de ofício, baseado num artigo do regimento interno que foi derrogado pela Constituição. A Constituição de hoje, artigo 127 e 129, diz que o Ministério Público é essencial, o Ministério Público é que tem essa iniciativa, e não o juiz. Óbvio que o juiz não pode ter iniciativa, óbvio. Ainda mais se o juiz é a própria suposta vítima. Aí entortou a cabeça de qualquer estudante de direito, né? Aí o juiz passa a ser vítima, investigador, acusador, julgador e executor da pena. Isso só no tempo da monarquia absoluta, né? E, bom, aí eu pergunto, já que ela defende o devido processo legal, o que vai fazer? Quando o Ministério Público se manifesta a um juiz do Supremo e diz, olha, não encontramos crime nesse caso. O que o juiz faz? Vai procurar o crime, investigar? Não, arquiva. Se aquele que é encarregado pela lei, pelo devido processo legal e pela Constituição, de procurar crime e não encontra o crime, acabou o processo. Só que não é isso que está acontecendo. Então, gostaria de saber o que ela vai fazer, se ela está defendendo a Constituição, devido processo legal, e que o judiciário não pode ter iniciativa. Então, o que vai fazer? Uma outra... Bom, depois, algumas coisas, né, que ela disse, o Supremo tem sido atacado. Eu acho que ela confunde crítica com ataque. E aí eu vou lembrar da Carmen Lúcia, que, quando tomou posse na presidência, disse cala a boca, já morreu. Parece que é um cala-boca, né? Ela também negou a interferência em outros poderes. A gente vê claramente que houve interferência, sim, em questões internas dos outros poderes e administrativas, né? Bom, enfim, uma outra questão aqui, né? Ela fala muito de liberdade, e as pessoas estão sendo suprimidas em sua liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Já foram suprimidas no direito de ir e vir, no direito ao culto, no direito de ir ao trabalho, né? Liberdade de reunião. Isso é cláusula pétrea, né? Aí eu pergunto, o que ela vai fazer? Ela admite que há ativismo judicial, porque ela fala um mal compreendido ativismo judicial. Então, ele existe, só é mal compreendido, segundo ela. Depois disse que estamos passando tempos particularmente difíceis. Eu lembro quando eu estudei Freud, né?
o mecanismo de projeção ou de transferência, né? É o lojista que a loja dele vai mal, ele vai quebrar, aí ele diz assim, puxa, a economia brasileira vai muito mal, o mercado está indo muito mal. Não é a loja dele que está indo mal. Projeta as coisas. A pessoa diz assim, puxa, vivemos tempos difíceis, né? Hoje em dia todo mundo está mal de saúde, né? Opa, ele está mal de saúde, está confessando isso, né? Ela chegou a afirmar uma narrativa, ela se apropriou da narrativa, a fome no Brasil... Atenção no Converse. Quer um bom motivo para jogar o World of War? O Brasil está num patamar assustador. Aí me assustei, ela comprando esse slogan, ministro-presidente do Supremo. Depois ela falou em eventuais reformas políticas. Espera aí, quem faz reforma política é o Legislativo. Quem faz lei, quem muda a Constituição, que, se não for cláusula pétrea, é o Legislativo. Isso não é da alçada do Supremo, reforma política. Mas que eu queria falar. E aí tem coisas que eu fiquei preocupado. Ela disse assim, o Supremo tem o monopólio da última palavra. Eu até entendo a intenção, mas quem estuda os três poderes sabe que o poder mais poderoso é o Legislativo, que tem um mandato popular para fazer leis, para alterar a Constituição, e, dependendo do caso, até para fazer uma Constituição nova, numa Assembleia Constituinte. Esse é o poder maior. É o Legislativo. E que o Supremo pode agir como um dique, contrariando até maiorias parlamentares. Opa, isso vai ao encontro de um princípio da democracia, que é a vontade da maioria. Aí o Supremo bloqueia a vontade da maioria, que é expressa no parlamento. Não. Aí, uma frase que soa como uma ameaça. Sequer se cogite descumprir a ordem judicial. Não é o caso num discurso de posse para fazer esse tipo de ameaça, né? Então, sem dúvida, ela reafirmou a independência do judiciário, óbvio, né? A supremacia da ordem jurídica, óbvio, né? Mas a ordem jurídica existe quando há ordem no judiciário, quando se segue o devido processo legal, o sistema acusatório, né? Mas, enfim, queria fazer essas observações depois de ter ouvido o discurso. Agora eu queria agradecer lá ao Zanata, lá de Mato Grosso do Sul. Ontem eu cometi um erro. Eu falei do Felipe Gimenez, que me deu aquele livro, né? Eram como deuses, sois como deuses, algo assim. O Felipe Zanata, o procurador, promotor público de Mato Grosso do Sul. Obrigado por me corrigirem, né? Por falar em correção, eu fui conferir no Aurélio, né? Se brocha é com X ou com C, H. Muita gente usando na rede social com CH, é com X. Porque eu já usei aqui para vocês o curto, você sabe, né? Inoxidável foi abreviado por inox. Por isso que eu usei aqui